Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos começar mais uma aula de inglês? Fantastic! Hoje nós vamos fazer a página 59. Aliás, vamos começar pela página 59. Você tinha uma tarefa para fazer para hoje, lembra? Era aí a tarefa número 9, cujo título é The Poet of the Piano. Ou seja, era um texto falando sobre Chopin. E você tinha de ler esse texto, que trazia várias informações interessantes sobre Chopin, um dos grandes pianistas e compositores aí, vindos aí da Polônia. Você sabia que ele era polonês? Ah, muita gente não sabia disso. E essa informação estava logo na primeira linha do texto, onde falava Chopin was Poland's greatest composer, um dos grandes compositores polonês. Muito bem, tenho certeza que você fez essa leitura do texto e aí você tinha algumas coisas para você responder. Se você não leu o texto ainda dá tempo. Pausa o vídeo, faça a leitura do texto e vá para os exercícios. O primeiro exercício ele dizia o seguinte: The translation of the words in bold was not given. You have to find them in a dictionary ou no Google Tradutor. Enfim, o texto ele trazia algumas expressões em negrito e você então tinha que colocar a tradução dessas palavras em negrito. Conseguiu fazer? Vamos ver? Olha só. Na letra A gente tem aqui, ó, who followed him. Follow é o verbo seguir. Portanto, como tradução, você certamente colocou aí que o seguiram, que vieram depois dele. Às vezes, pelo contexto, você já sabia a tradução e nem precisaria procurar no dicionário. Na letra B, eu tenho grew up. Grew up é um verbo, é o passado do verbo grow. Grow é o verbo crescer. E nesse caso aqui, como a gente está falando do passado, nós estamos falando que ele cresceu. Então, grow, presente, grew, passado. Letra C, a gente tem mais um passado de um verbo. A gente tem became. Became é o passado do verbo become. Become, became. Então, ele tornou-se, tudo bem? Na letra D, a gente tem o passado do verbo begin. Begin, began, que é o verbo começar. Began, começou. Tenderness and happiness. Nós temos ternura e alegria. So, tenderness and happiness. Letter F. Never married nor had children. O nor usado aí para dar essa ideia de nem. Olha só, nem casou-se, nem teve filhos. Never married nor had children. Letter D, um verbo que eu tenho certeza que você conhecia aí, está aí no texto como chamada, né? Mas também o verbo chamar, to call, cujo passado é called. Portanto, um verbo regular, ed nele. A letra H, a gente tem left, um verbo irregular. É o passado do verbo to leave. Leave, left, left. É o verbo partir, né? Sair, deixar, abandonar. E a letra I, was buried, significa aí foi enterrada. Então a tradução aí de was buried. Tenho certeza que se você fez, você acertou aí 99,9%. Tudo bem? Já no exercício 2, ele pedia para você ler o texto novamente e, com informações do texto, escrever frases usando os verbos que você tinha de A a E. Mas o detalhe qual era? Você tinha que escrever no simple past. Ou seja, você tinha de pensar qual era o passado desses verbos. A maioria deles já apareceu no exercício passado. Então, você fez o exercício passado, esse aqui ficaria a piece of cake. Olha lá, letra A, be born é o verbo nascer. O que a gente podia pegar lá do texto que nos ajudava a fazer uma frase com be born? Olha só, Chopin was born in 1810, Poland. Então, a ideia de que ele nasceu em 1810 na Polônia. He was born. Por que é be born? Porque em inglês o verbo nascer é um verbo que sempre estará
na voz passiva. Então, be born, was born, were born. Como eu estou falando de Chopin, Chopin é he was. He was born in 1810. A letra B, a gente tem grow up. Qual é o passado de grow up? Lembra que eu falei no exercício passado? O passado de grow up é grew up. Grew é o verbo crescer, né? Cresceu no passado. Então, olha só. He grew up in a middle class family. Ele cresceu, hein? Numa família de classe média. He grew up. Letter C, a gente tem o verbo to begin. Begin é o verbo começar. O passado de begin. Qual é o passado de begin? Began, né? Began é o passado. E begin é um verbo irregular. Begin, began. Então a gente poderia colocar, olha só, his public performances began to be compared to Mozart. Ou seja, as suas performances públicas, as suas apresentações públicas começaram ao passado a ser comparadas às de Mozart. Então aqui a gente tem o passado do verbo begin. Begin, began. Está estudando a tabelinha de verbos? Olha lá, hein? Letra D, leave. Leave é o verbo partir, deixar. Apareceu lá no exercício passado. O passado de leave é left. Então, eu poderia falar essa informação, que ele deixou a Polônia quando ele tinha 21 anos. He left Poland at the age of 21. E die é um verbo regular, verbo morrer. Como die é um verbo regular, ele já termina em E. Para eu passá-lo no passado, basta acrescentar o D. Então, ficou assim. He died in Paris on October the 17th, 1849. So far, so good. No problem at all. Perfect. I know you did a very good job. Olha só. Exercise number 3. Você tinha aqui 3 países diferentes. Olha só. These countries were mentioned in the text. Name them. Então, você tinha aí 3 países mencionados no texto. E a gente tem que colocar o nome delas. Letter A. Você sabe que país é esse? What country is this? Exactly. It's Poland. Terra natal de Chopin. Letra B. And this one, oh, this is so simple. I know you know. This is France. And the last one, letter C, we have Russia. Okay? So Poland, France, and Russia. I know you did a very good job here. Muito bem. Feita a correção da tarefa, lembre para você deixar o caderno aí impecável com todas essas aulas que nós temos feito. Muito bem. E em breve, assim que você receber o seu caderno 2, vou marcar uma live de inglês para que a gente faça a aula de revisão que virá no caderno 2 no formato de live. Em breve, marcarei com vocês, tudo bem? Ótimo! Agora, vou pedir que você vá lá na página 28. Volte aí algumas páginas, lá para a página 28. E a gente vai ler o texto do Roundup. Um texto que vai trazer aí mais informações a respeito dessa parte número 3 que a gente começou na aula passada. Lembra? Nós estamos falando sobre dança. E esse texto ele vai falar sobre dance and culture. 2 coisas que estão sempre interligadas. Dance and culture. Eu chamo a atenção para você da pronúncia da palavra cultura. Em inglês, culture. Culture, ok? Repete aí. Culture. Para você não falar errado. Mais uma vez. Culture. Culture. A mesma coisa, a pronúncia sai aqui da garganta. Mesma coisa quando a gente vai falar a palavra cup. Cup. Culture. Perfect. So, here we have dance and culture from the 4 corners of the world. Olha só, então ele vai falar sobre dança, né? E cultura nos 4 cantos do mundo. Dança e cultura nos 4 cantos do mundo. Eu vou lendo o texto com vocês e eu vou pedir que você vá marcando e destacando o vocabulário que você não conheça para você ir fazendo algumas anotações, tudo bem? E assim facilitará na hora de você fazer os exercícios. Dance and culture from the 4 corners of the world. A primeira coisa que eu destacaria aqui
é a expressão from. Toda vez que a gente usa from, a gente está querendo falar da procedência de alguma coisa, de onde algo vem. Por isso que é dos 4 lugares do mundo, né? Corner é a palavra esquina, mas aqui está como canto, né? Corner, canto, esquina, mesma coisa. Bom, o texto fala o seguinte, acompanha na apostila, hein? Ou aqui na tela, para não ficar nenhuma dúvida. In the 19th century, popular folk songs and dances included immigration themes. Como ele está falando sobre dança e cultura, ele está nos falando que no século XIX, as canções populares, popular folk songs, folk está ligada à ideia de folclóricas, de folclore. Então, folk, essa ideia de folclore, a ideia de popular. Então, popular folk songs and dances included immigration themes. Então, eles traziam o tema da emigração, né? Então, a gente tem aí toda uma unidade, né? Ou a apostila 1 toda ligada com essa temática de imigração, emigração, que nós já conversamos na aula. E ele fala que essas músicas, essas danças, aí no século XIX, elas também envolviam esses temas relacionados à imigração. They had a common aim, ou seja, elas tinham aí um objetivo em comum. Qual era? It was to avoid losses of cultural traditions among the immigrants. Então, na dança, as pessoas elas retomavam as suas tradições culturais. Isso era bastante forte, to avoid losses, ou seja, para evitar perdas culturais, das tradições culturais. Então, através da dança, as pessoas elas mantinham os costumes dos lugares de onde elas vieram. Não é? E ele diz o seguinte, the folk songs and dances were popular and optimistic. Então, sempre essas músicas folclóricas, as canções folclóricas e as danças, elas eram muito populares e sempre otimistas. They reflected the authentic joy in celebrating with families and friends significant events of their lives. Então, a preocupação era sempre o quê? Revelar uma alegria. Joy é a palavrinha a alegria. Ou seja, sempre as danças, elas revelavam essa alegria autêntica em se celebrar eventos da vida. A palavrinha lives aqui é o plural da palavra life, vida. Então, eles dançavam para celebrar momentos felizes e significantes da vida deles. Tudo bem? Então, essa é a ideia aí da primeira parte aqui do texto. Seguindo, então, a gente tem mais algumas informações importantes. Vai tomando nota aí, tudo bem? Então, olha só. Ele começa da seguinte maneira. The European influence in the Brazilian dances occurred in several communities in every corner of the country. Novamente, a palavrinha corner aqui, informando-nos que a influência europeia também muito marcante nas nossas danças e nas nossas tradições culturais. Veja só, the most known examples were the folk dances from North and South of Brazil. Então, muito das nossas danças folclóricas tem aí uma influência da imigração europeia em especial. Ele cita, por exemplo, algumas tradições de danças que nós temos no norte do Brasil, como a dança das fitas, e também, aliás, no sul do Brasil, como a dança das fitas, e no nordeste, como os festivais juninos. Tudo bem? Sempre trazendo aí a ideia de se celebrar aí os momentos significantes da vida. Bom, seguindo o texto, ele fala o seguinte agora, aí no último pedacinho. Lots of, olha só, quando ele começa com lots of, ele está querendo falar que muitos, lots of, muitos. Lots of folk groups danced in circles. Olha que interessante, não sei se você já percebeu isso, mas muitas das danças folclóricas, elas sempre são celebradas em círculos.
Por que será? Vamos ver. In fact, what did it mean? Olha só o verbo auxiliar de simple past aqui. Toda vez que eu estou falando de algo no passado e que você está fazendo uma perguntinha, você deve usar o did. Então, olha só. Lots of folk groups danced in circles. In fact, what did it mean? Why did they dance and still dance in circles? Algo importante para a gente perceber. Usei o did antes do sujeito e o verbo está na base form. Lembre-se, usei o did, o verbo volta para a base form, volta para a primeira coluna. Como dance é um verbo regular, no presente a gente tinha o ed. Olha aqui, ó, no presente, desculpa. Na afirmativa, coloquei o ed para falar dançavam, dançaram, dançou. E usei o did, tirei o d do verbo. Bom, por que será que eles dançam em círculo, então? Olha só, a resposta está aqui. Fiz uma pergunta com why, respondo com because. Olha só. Because in circle dances, the dancers are in physical contact with each other, hand to hand, finger to finger, or hands on shoulders. Então, veja, a dança em círculo é justamente para destacar a união. Porque numa dança de círculo, as pessoas estão hand to hand, finger to finger, hand on shoulder. Some advantages of the circle dances are strengthening of fraternity and encouraging of the union among them. Então, a ideia de ressaltar o quê? O fortalecimento, olha aqui, strengthening, o fortalecimento da fraternidade and encouraging, ou seja, encorajando a união. A palavrinha among significa entre várias pessoas. Então, aí, mostrando aí a união entre eles. Essa é a razão principal para nós termos aí as danças em grupo. Tudo bem? Ótimo. Agora, eu vou colocar esse texto novamente naquele formato da leitura que você já conhece, do objetivo. Lembra dos The Sims? Mas aqui é só a leitura, porque daí vem a leitura completa do texto, que você já sabe o vocabulário, e agora você treina um pouquinho do seu listening. Então, ouça aí o texto novamente, preste atenção nas palavras, na pronúncia, e veja se você já consegue compreendê-lo sem a necessidade de ficar aí lendo na apostila. Embora vai aparecer as legendas aí na tela, mas vê se você já consegue entender, tá bom? Vamos lá? Events and culture from the four corners of the world. In the 19th century, popular folk songs and dances included immigration themes. They had a common aim. It was to avoid the losses of cultural traditions among the immigrants. The folk songs and dances were popular and optimistic. They reflected the authentic joy in celebrating with families and friends significant events of their lives. The European influence in the Brazilian dances occurred in several communities in every corner of our country. The most known examples were the folk dances from the north and the south of Brazil. Lots of folk groups danced in circles. In fact, what did it mean? Why did they dance and still dance in circles? Because in the circle dances, the dancers are in physical contact with each other, hand to hand, finger to finger, or hands on shoulders. Some advantages of the circle dances are the strengthening of fraternity and encouraging of the union among them. Muito bem! E aí, o que você achou? Ficou bem mais fácil de entender o texto, não é verdade? Sempre, quando a gente fizer essa leitura de texto, sempre vai anotando as palavras-chave que eu vou falando para você, e aí vai ficando cada vez mais fácil. Muito bem. Now it's your turn. O que você vai precisar fazer, então, agora, para a nossa próxima aula? Vou pedir para você fazer os 3 exercícios que se referem a esse texto. Exercício 1, ele fala assim:
Read the text again and answer the questions. Agora que a gente já trabalhou o texto, já falou todo o vocabulário do texto, ficou fácil para você. Na letra A, ele pergunta: What did immigrant songs and dances reflect? Então, o que as canções aí dos imigrantes, as danças dos imigrantes, querem refletir? O que elas querem mostrar? Letra B. What was the common aim of the immigrant songs and dances? Qual é o objetivo principal das danças e das canções aí de imigrantes? Letra C. What were the folk dances like? Ou seja, como são as danças folclóricas? Será que elas são em formato de quadrado, círculo ou triângulo? Olha que fácil, já te dei a resposta. Próxima perguntinha, letra D, não é letra E, não, é letra D. What are the most important advantages of the circle dances? Aqui já tem a resposta dessa, né? Ou seja, qual é aí a vantagem principal das danças em círculos? Embora aqui na letra C, você pode pensar não apenas no círculo, mas nós falamos que a dança ela era alegre, ela era otimista, não é verdade? Então, Ctrl+C do texto, Ctrl+V aqui, para você aí fazer uma releitura do texto e colocar as respostas aqui com bastante facilidade. Exercício 2, ele traz aqui palavras que apareceram enquanto eu lia o texto. Falei de todas elas. E daí, você tem de colocar a palavrinha certa no lugar certo para que esse texto aqui, esse parágrafo faça sentido. Eu deixei a primeira feita para você, olha lá. In the late 19th and the early 20th centuries, the Italian, German, Spanish, Japanese, blá, blá, blá. Aí você vai dar uma lida no texto e colocar cada palavrinha no lugar certo para que faça sentido. E o último exercício, ele traz um casal com roupas típicas e ele pede para você olhar para esse casal e descrever a roupa deles. O que eles estão vestindo, o que eles estão usando. Saia, calça, um lenço na cabeça, meia, um sapato. Que cor que é esse sapato? Que cor que é a saia da moça? A calça do rapaz, tudo bem? Aí você vai responder letra A e letra B sobre esse casal. Destaco a importância de você fazer os exercícios, de você ler o texto, porque lendo é que você vai relembrar o vocabulário, que você vai aí aprender cada vez mais, tudo bem? Então não fique somente esperando as respostas, mas tente fazer o exercício. Lembro também que lá na sua sala virtual, você tem aí o questionário que valida a sua presença em relação à aula de hoje. Não deixe de fazê-lo, tudo bem? E é isso por hoje. Qualquer coisa, escreve no meu e-mail. Olha só, englishteam.campestre@gmail.com. Foi uma alegria estar com vocês hoje e até a nossa próxima aula. Bye, bye!